Hola, yo soy Marité González, ciudadana de mi querida Pedro Juan Caballero. Quería transmitir unos pensamientos acerca de la opinión que tienen los brasileros sobre este tratado secreto que firmó nuestro irresponsable gobierno con el Brasil y que es mal contada por la prensa del Brasil, siendo uno de ellos el señor Diogo Shell, cuya publicación intenta confundir a propios y extraños. Me gustaría hacerlo en portugués porque es el idioma que mejor lo entenderán mis amigos brasileros y también mis conciudadanos pedrojuaninos, ya que somos uma cidade bilíngue. No dia 1º de agosto, o senhor Diogo Shell, jornalista e colunista do UOL, publicou um artigo de jornal intitulado Bolsonaro, a exemplo de Lula, se rende ao hidropopulismo paraguaio. Vou ler apenas alguns parágrafos do artigo e responder com as minhas palavras o que também aprendi nesses dias de crise política no Paraguai. Começa o artigo dizendo o seguinte: entra governo, sai governo, em Assunção segue vigorando o hidropopulismo como principal traço da política paraguaia. Diogo tenta minimizar a relevância de Itaipu, como se fosse que a maior hidrelétrica do mundo é apenas uma desculpa para fazer política. E ainda continua dizendo: o presidente Mário Aldo Benítez, o Marito, foi eleito no ano passado prometendo justamente recuperar a soberania de Itaipu, o que na linguagem do hidropopulismo significa renegociar as condições do tratado que rege o funcionamento da usina hidrelétrica de Itaipu na fronteira com o Brasil. Os paraguaios acreditam na lenda de que os termos do tratado permitiram ao Brasil roubá-los ao longo do tempo, pagando mais barato pelo excedente de energia que o Paraguai não pode consumir. Essa crença alimenta as manifestações patrióticas do Paraguai e é explorada por políticos de todos os lados, que acabam com a benevolência dos sucessivos governos brasileiros para obter melhores condições na revenda de energia. E o que o Diogo diz, na realidade, está muito longe da verdade, já que todos os governos paraguaios mantiveram os termos do Tratado de Itaipu em sigilo absoluto, tanto que a Contraloria do Paraguai nem conseguiu sequer auditar. Isso em total cumplicidade com os governos do Brasil. E além disso, quais condições benevolentes? O que o Brasil deu para o Paraguai em troca da energia que levou? Será que algo tão importante quanto a maior usina hidrelétrica do mundo, que corresponde ao Paraguai em 50%, deveria ser marginalizada da nossa política? Você, amigo Diogo, você se esquece de seus maiores bens só porque o seu parceiro de negócios não gosta de você? Outra parte do artigo diz: foi o caso dos presidentes Lula e Dilma e se repete com Bolsonaro, que acaba de apoiar o cancelamento do Marito de um acordo bilateral assinado em maio que estabeleceu condições mais justas para a compra de energia pelo Brasil. Bolsonaro fez isso para salvar a pele de Marito, que estava prestes a sofrer um impeachment, justamente da mesma forma que Lula concordou em pagar mais pela energia em 2009 para ajudar o então presidente paraguaio Fernando Lula. Por favor, amigo Diogo, mas de que ajuda você está falando? Hoje em dia, muitos dos segredos mantidos pelo nosso governo, todos eles marionetes dos governos brasileiros, vieram à tona. Eu devo admitir, porque eles sempre foram a favor dos interesses de um país estrangeiro e não do seu próprio povo. Tem uma politóloga paraguaia chamada Cecília Buick, que eu acompanho nas redes sociais, que explicou com clareza a história da Itaipu, os interesses geopolíticos que o país tinha em tomar o Rio Paraná e, portanto, ficar com seu potencial hidrelétrico. Além disso, explicou como o Paraguai foi forçado a assinar um tratado que acabou se tornando uma das maiores fraudes internacionais, comparáveis até ao golpe da Lehman Brothers nos Estados Unidos, que causou uma crise financeira nos anos 2008. Ele ainda continua na sua apresentação dizendo: só tem um jeito de acabar com isso, liberando o Paraguai para revender a energia excedente para quem quiser, mas desobrigando o Brasil de ser o comprador.
O resultado disso seria que o Brasil poderia pagar um preço mais baixo pela energia e os paraguaios descobrirão que estão reclamando de barriga cheia. Quanta falácia em sua afirmação, amigo Diogo. Não nos enganemos. O Paraguai praticamente não usa energia de Itaipu, mas se baixássemos o switch da energia que você consome, todo São Paulo ficaria às escuras e o estado mais rico do Brasil estaria completamente arruinado. Então, todo o Brasil iria mergulhar na maior miséria nunca antes imaginada por você. Portanto, como diz a lei da oferta e da demanda, a escassez levaria a um aumento de preço e sua indústria se ajoelharia diante do Paraguai por um pouco de energia a qualquer preço. Então, é apenas um hidropopulismo, como você diz, ou é algo assim como um balão de oxigênio que seu país precisa para sobreviver? E ele continua dizendo: primeiro vamos voltar no tempo e entender o que está em jogo. Wagner Enes, diretor do Instituto de Estudos Econômicos e Sociais do Paraguai, explica: o Tratado de Itaipu, assinado em 1973, diz que duas partes se obrigam, individual ou conjuntamente, a consumir a totalidade da energia produzida pela Itaipu. Como o Paraguai não tem condições de consumir sua parte da energia, e a Itaipu só pode vender para a Ande ou para a Eletrobras, o Brasil se obriga a comprar a energia excedente do Paraguai, ainda que essa energia seja, como muitas vezes foi, mais cara do que outras fontes de eletricidade. As distribuidoras de eletricidade do Brasil têm uma cota mínima para comprar de Itaipu. Isso garante a sustentabilidade de Itaipu no pagamento da dívida e dos gastos operacionais. Isso tudo vai ser visto em 2023, como prevê o tratado. Amigo Diogo, você provavelmente está tirando os termos fora do contexto. Eu vou explicar o que aconteceu com o Tratado de 1973 para que você fique melhor informado. O tratado estabelece que a energia de Itaipu será usada em conjunto pelos dois países. Mas é absolutamente falso dizer que o Brasil é forçado a consumir a parte não utilizada pelo Paraguai. Muito pelo contrário. O Brasil obrigou o Paraguai a aceitar um tratado injusto que diz que o Brasil levará essa energia a um preço totalmente subsidiado e ridículo. O preço foi definido por apenas $10 um megawatt-hora. No entanto, o preço do mercado era de $100 por megawatt-hora. Então, de que favor você está falando quando diz que o Brasil concedeu favores ao Paraguai? Favores foram feitos para toda a indústria de São Paulo e para a economia do Brasil com recursos do Paraguai. Então, querido, não minta. E ele ainda continua dizendo: quando foi assinado o tratado, a potência mínima que Itaipu deveria produzir por ano era de 75 milhões de megawatts-hora. É a chamada energia garantida, que tem um custo de $50 por megawatt, muito mais cara que a energia adicional, que está na faixa de $5,50 megawatt. Então, o país que comprasse apenas 10% da energia garantida tinha direito apenas a 10% da energia adicional. Chegou um momento em que a Ande retirava 60% da energia barata de Itaipu e do excedente de 40% da energia cara. Ou seja, o consumidor brasileiro estava pagando para que o Paraguai usufruísse de uma energia mais barata. O tempo passou e a Ande não retomou a tarifa. Em 2007, o acordo foi renovado, mas com a ressalva de que anualmente essa percentagem seria revista. Em 2009, Lula fez um novo acordo, dessa vez com Lugo, triplicando o valor pago pelo Brasil pela energia cedida pelo Paraguai. A tarifa paga pelo Paraguai, no âmbito do acordo de 2007, só aumentou no governo de Horácio Cartes, em aproximadamente 10%. E não foi suficiente para corrigir o desequilíbrio, e no ano passado, os brasileiros pagaram, em média, 58% mais caro pela eletricidade de Itaipu do que os paraguaios. Bom, amigo Diogo, o que o Paraguai fez
é consumir sua parte de energia excedente, como você afirma que deve haver paridade na distribuição. Então, por que você diz que apenas 10% do excedente da energia corresponde ao Paraguai? Além disso, você omite falar deliberadamente ou por falta de conhecimento dos muitos benefícios que o Brasil obteve até hoje com os tratados de 1973 e 1997. Vou lembrar o que aconteceu, para que você e muitas pessoas inteligentes e boas do Brasil fiquem sabendo, e eu sei que essa é a maioria dos brasileiros. O Tratado de 1973 determinou o preço da usina de Itaipu em 3.500 milhões de dólares, mas finalmente custou bem 20.300 milhões. Você sabe, amigo Diogo, por que custou 6 vezes mais? Porque o Brasil forçou o Paraguai fazendo que a Itaipu subsidiasse a energia consumida pela indústria brasileira por 5 anos, adicionando esse custo do subsídio na dívida da Itaipu, que seria pago no período de 40 anos, desde o momento em que as turbinas começaram a funcionar, de modo que o Paraguai, amigo Diogo, passou todo esse tempo pagando uma dívida que era dos brasileiros e que fez a indústria do Brasil crescer, que até então era muito pouco rentável e competitiva. Portanto, não culpe o Paraguai pelo custo alto da energia que os brasileiros pagam. Na realidade, tanto o povo paraguaio quanto o povo brasileiro somos os que estamos pagando para aumentar a riqueza das indústrias de São Paulo. Isso é justo para o Paraguai? Mas, no caso que você não esteja interessado na miséria dos paraguaios, você considera justo que o brasileiro comum pague o custo extra que o empresário paulista deve pagar? Sim, querido Diogo, todos estamos pagando a riqueza de alguns senhores de São Paulo. 97% da energia foi transferida para a indústria de São Paulo a um preço ridículo. E isso estamos pagando os paraguaios e brasileiros. Mas, como se fosse pouco, o acordo de 1997 forçou o Paraguai a reconhecer dívidas adicionais, advindas do ajuste inflacionário da moeda brasileira. Ou seja, finalmente, o Paraguai também está pagando o custo da crise financeira que o Brasil teve com o efeito samba dos anos 90, que os levou a mudar a moeda do cruzeiro para o real. Isso porque o governo brasileiro forçou a Itaipu a indexar novos custos financeiros com os mesmos interesses que a Itaipu já estava pagando pela sua dívida, fazendo com que o custo final da Itaipu triplicasse, atingindo mais de 60 bilhões de dólares. Então, querido Diogo, onde você acha que esses 60 milhões de dólares foram? Claro, no desenvolvimento da economia brasileira, em detrimento da nossa. E você chama isso de hidropopulismo? Você deveria ter um pouco mais de respeito pelo nosso povo. Há um detalhe sutil que você não leva em consideração, que é a diferença de preço que o Brasil paga em relação ao preço que o Paraguai paga. O que o Brasil está pagando na taxa de preço pelo poder que adquire é um produto do subsídio que o Brasil concedeu à sua própria indústria, mais a hiperinflação que você teve em seu país durante os anos 90. E por que o Paraguai deve continuar pagando os custos do Brasil? Você, amigo Diogo, você paga a dívida do seu vizinho? Não. Então, não minta. Não contribua para um confronto entre os povos irmãos. Vamos dizer a verdade e vamos cooperar para o desenvolvimento de ambos. Desista da sua xenofobia e desprezo pelo nosso povo. Um povo paraguaio que ama o Brasil, que desfruta das suas praias, sua natureza, anima-se com seu povo e vive em harmonia. Caro senhor Diogo, como você vê, o Paraguai não só pagou pelo desenvolvimento da indústria de São Paulo, mas também pagou a inflação brasileira. Portanto, quando você declara que nós beneficiamos com a benevolência dos governos brasileiros, você demonstra seu total ódio aos paraguaios e também sua falta de ignorância da situação. Itaipu, do jeito como as coisas estão, é mais paraguaia do que brasileira, porque temos pagado sem receber nada em troca. Tudo isso deve mudar. E eu espero que o povo paraguaio, contribua com as suas críticas e essa voz de protesto
contra o nosso governo, que abertamente entregou a nossa soberania sobre Itaipu em peça de que continuemos sendo roubados pelo governo brasileiro. E eu recomendo a você, amigo Diogo, que investigasse o que está embaixo dos panos que praticamente colocou seu presidente de joelhos para ter que se render novamente de acordo com você aos interesses do Paraguai. Um fato que chama muito minha atenção, né? Deveria haver outro lava-jato escondido por trás dessa decisão em que seu governo está envolvido? Finalmente, solo quiero dejar un mensaje a mis queridos conciudadanos pedrojuaninos. Los paraguayos debemos aprender a elegir mejor a nuestras autoridades, presidentes, parlamentarios, intendentes. Todos ellos solo han venido defraudándonos siempre. La riqueza del Paraguay es inconmensurable, pero estos señores, a quienes muchos venden sus votos, día a día se pasan robando y negándonos la posibilidad de tener un mejor país y mejores oportunidades. Es hora de levantar nuestra voz y exigir patriotismo a nuestros representantes. No más estafa al Paraguay y que se respete nuestro pueblo.